Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Nós estamos abordando o tópico de derivadas. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de derivação para funções polinomiais e as funções trigonométricas. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagem para o e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom pessoal, na aula passada a gente viu quão trabalhoso era o cálculo da derivada por meio da sua definição usando limites. Nós fizemos 3 exemplos e provamos por meio de limites que se a função é do tipo x² menos 5x mais 6, então a derivada da função, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente da função em qualquer ponto x poderia ser dado por 2x menos 5. Se a função era uma cúbica do tipo x³ menos 4x² mais 3x menos 2, a derivada da função era 3x² menos 8x mais 3. E se a função é seno de x, a derivada dela era cosseno de x. Ok? Todos esses resultados tiveram origem no cálculo do limite. Mas, se a gente for trabalhar essa ideia para todas as funções, o cálculo da derivada seria um tanto quanto trabalhoso e por isso que aqui no nosso curso a gente vai ver algumas técnicas de derivação que vão nos ajudar a achar o resultado da derivada sem usar a técnica de limite, ok? Obviamente, todos esses resultados oriundos da técnica vêm da ideia de limites, beleza? Bom, pessoal, nós vamos trabalhar na aula de hoje algumas funções e nas próximas aulas outras funções, ok? Nesse primeiro vou trabalhar a função constante, f de x igual a c. Então a derivada da função constante é zero. Obviamente a demonstração desse resultado é por meio de limites, mas aqui essa ideia é um tanto quanto intuitiva, já que a função é uma constante, portanto não há variação. Se você está querendo estudar a taxa de variação de uma função e essa função ela é constante, obviamente a taxa de variação, ou seja, a derivada, será zero. Um exemplo, f de x igual a 5. A taxa de variação dela em qualquer valor de x será zero, beleza? Um segundo exemplo é a função polinomial do tipo x elevado a n. Então, a derivada dessa função, basta você fazer n vezes x elevado a n menos 1. Essa é uma técnica de derivação muito importante, porque muitas das funções que nós vamos estudar são funções polinomiais, do tipo x², x², x elevado a 5, né? E basta você fazer, cai o expoente e subtrai uma unidade nesse expoente. Então, por exemplo, f de x igual a x², a derivada simplesmente será, cai o expoente, fica 3, x 3 menos 1, ou seja, x². Ok? Alguns casos particulares serão funções com expoentes racionais, não necessariamente números inteiros, portanto não são funções polinomiais. Então, por exemplo, a letra B, f de x igual a 1 sobre x4. Como que eu derivo essa função? Repara que por propriedades de potência, que a gente já estudou, né, a gente sabe que a gente pode reescrever essa função do tipo x elevado a menos 4. E aí eu tenho um x elevado a um número, né, x elevado a um expoente. E toda vez que eu tenho algo assim, eu posso usar a técnica de derivação x elevado a n. Cai o expoente, menos 4, e subtrai uma unidade nesse expoente. Tome cuidado com o expoente negativo, ao subtrair uma unidade, ficará menos 4, menos 1, portanto, menos 5. E aí você pode reescrever a sua função do jeito que for mais conveniente. Então, por exemplo, usando propriedades de potência, eu reescrevo como menos 4 sobre x5. Para que o expoente fique positivo ou mude de sinal, é importante que você altere a base. Ok? Bom, outra função muito importante aqui para nós, que também envolve essa ideia, é a função raiz quadrada de x.
Mais uma vez, por propriedades de potência, eu posso escrever raiz quadrada de x como x elevado a meio e enxergá-la como x elevado a um m. A técnica de derivação pede que a gente caia o expoente e subtraia uma unidade no expoente. Então ficará meio de x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é uma subtração de frações com denominadores diferentes. Importante também que você relembre nossas aulas sobre frações, para não cometer esse tipo de erro aqui. Fonte de muito erro em cálculo 1, essa subtração de frações, ok? Meio menos 1 dará menos meio. Eu reescrevo a minha função do tipo 1 sobre 2, permanece. Expoente negativo, eu inverto a básica, 1 sobre x elevado a meio. E x elevado a meio é raiz quadrada de x, ok? Na letra D, trago um novo exemplo, também envolvendo uma raiz cúbica de x quadrado. Eu reescrevo a minha função para que eu possa enxergá-la do tipo x elevado a um expoente. Bom, a partir do momento que eu reconheço esse expoente, eu uso a técnica de derivação. Caio o expoente e subtraio uma unidade. 2/3 menos 1 dará menos 1/3. Reescrevendo o resultado, 2/3 da raiz cúbica de x. Importantíssima essa segunda técnica de derivação, ok? Caso você queira saber se realmente dá certo, basta calcular o limite para cada uma dessas funções. Será um tanto quanto trabalhoso, mas a técnica ajuda você a calcular de forma bem simples e rápida, ok? Bom, uma terceira é, se g de x tem uma constante e essa constante ela é multiplicativa, então a derivada dessa função será a constante multiplicativa permanecerá, você deriva simplesmente a função. Então, quando a constante ela é multiplicativa, ela permanece. Por exemplo, se eu tenho uma função g de x igual a 4x ao quadrado, o 4 é um número, uma constante multiplicativa. Então, ao calcular a derivada, o 4 permanece, eu derivo simplesmente x ao quadrado. E a derivada de x quadrado, a gente sabe, basta cair o expoente, subtrair uma unidade, vai dar 2x. Portanto, 4 vezes 2x, o resultado dará 8x. Beleza? Então, cuidado na ideia de que a derivada de uma constante é zero se ela estiver somando, se ela estiver subtraindo, se ela estiver sozinha. Se ela estiver multiplicando, ela permanece. Beleza? Quarta propriedade, quarto teorema, sejam f e g duas funções tais que h de x é uma função do tipo f de x mais ou menos uma g de x. Então a derivada será, você deriva f mais ou menos a derivada da g. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Simples assim. Então imagina que eu tenho uma função h de x igual a x ao cubo menos 5x quadrado. Ou seja, uma função menos a outra. Basta eu derivar uma a uma. Simples assim, ok? Derivo x ao cubo, 3x quadrado. Derivo 5x quadrado, 10x. Uma menos a outra, ok? Um outro exemplo, repare que você pode ter uma função polinomial gigantesca, né? Do tipo 5x8 menos 3x7 mais 2x6 menos x5 e assim por diante. A derivada dessa função nada mais é do que você ir derivando uma a uma, usando as propriedades trabalhadas nessa aula. Então vai dar 40x7, eu desço 8, subtrai uma unidade, o 5 é uma constante multiplicativa, por isso que permanece. Mesma ideia, do menos 3 vezes 7, subtrai uma unidade. 2 vezes o 6, subtrai uma unidade. E assim por diante. Ok? Olha o tamanho dessa propriedade para você no cálculo de derivadas. Você já consegue achar, por meio de técnicas de derivação, todas as funções polinomiais, sem usar limites. Ok? Bom, pessoal, uma tabela de derivadas trigonométricas. A gente viu
por que a derivada do seno é o cosseno. É possível provar de maneira bem simples também, usando as mesmas ideias que nós trabalhamos na aula passada. Por que a derivada do cosseno é menos seno, tá bom? Por que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Todas elas são oriundas por meio de limites, aquela fórmula que a gente achou na aula passada, ok? Uma tabela para você usar é, se a função é do tipo, por exemplo, cossecante de x, a derivada dela, o resultado dela será menos cossecante vezes cotangente. Derivada da secante, secante vezes tangente. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Sempre que for usar, pode usar os resultados oriundos dessa tabela. Ok? Bom, então, você lembra, né? Na aula passada, a gente calculou todos esses limites de todas essas funções e vimos que quão era trabalhoso por meio da definição. E por meio da técnica, né, você percebe que hoje, se a gente comparar os resultados, obviamente serão iguais. Repare que hoje, olhando a ideia da técnica, se você fosse derivar x² menos 5x mais 6, daria, cai o expoente, 2x menos o 5. Repare que x, né, é elevado a 1, cai o 1 e ficaria 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. Por isso que o x meio que some ali, ok? Mesma ideia na letra B e na letra C, a ideia da tabela que eu mostrei no último slide. Ok, pessoal? Então, olha o tamanho que as técnicas de derivação vai te ajudar no cálculo de derivadas. São técnicas que te ajudam a achar a derivada da função de forma mais rápida, mais eficaz, ok? Só lembrando que todas essas técnicas só são possíveis porque nós já estudamos a ideia de limites e sabemos que podemos usá-las, ok? Esses resultados são todos oriundos do limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX vai para zero. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!